Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, era de guerra. Boa noite, mulheres S! Bora começar nossa live? Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Gente, sejam bem-vindos, mulheres. Estou aqui convidando as minhas amigas, convido as suas também. Se você tá vendo a gravação, pode passar aí 1 ou 2 minutinhos, tá bom? Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo. Gente, eu amo esse tipo de hino. Imaginava isso? Varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Boa noite, Mara, seja bem-vinda, que saudade das nossas mentorias. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, vara de guerra. Boa noite, mulheres, boa noite. Bora começar a nossa live de hoje. O nosso 4º episódio das vilãs da Bíblia. Vocês estão gostando? Conta pra mim. Vocês assistiram todas? Não assistiu? Vai colocando aqui nos comentários abaixo. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Vamos parar, gente, que senão eu vou ficar aqui a live toda cantando corinho de fogo. E a gente não vai pro que interessa, que é a nossa série, né? As vilãs da Bíblia. A gente tá no 4º episódio. O primeiro a gente falou sobre a origem do mal, né? E a primeira vilã. Aí no segundo a gente veio com uma outra vilã. Semana passada a gente veio com 2, né? Uma que fez e a outra que não fez. Se você perdeu, não tem importância. Tá tudo aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Pode procurar lá as vilãs da Bíblia. Você vai achar. E hoje a gente já tá no 4º episódio. E hoje eu também trouxe 2 mulheres da Bíblia. E a mais almejada, né, gente? Que vocês ficou lá no meu direct. E quando que vai ser ela? E quando que vai ser ela? Pois é, chegou no dia de ser ela. Mas semana que vem é o último episódio. Vai acabar com a minha vilã preferida. Confesso pra vocês que ela sim é minha vilã preferida. É claro, né, gente? Ela fez coisas erradas, mas o nível... Ah, vou contar não. Vou deixar pra semana que vem. Ela tem algo que eu gostaria muito de ter. Então, eu vou contar pra vocês. Ah, tá gostando sim? Ah, que bom. A Mara não tem importância, tá aqui, tá? E a da semana passada eu falei 2 mulheres, 2 vilãs numa live só. Então, bora começar, gente? Então, ó, hoje vai ser o mesmo esquema, tá bom? Vou vir, vou dar o conteúdo e vambora. Porque eu já falei com vocês, né? Esse horário tá muito difícil pra mim. A gente fecha semana que vem ainda nesse horário, mas em setembro a gente muda. Porque... que eu não tô dando conta não, a idade aqui já bateu. Vocês sabem que eu depois das 8 não sou ninguém, né? Então me toma muita energia, tá bom? Então hoje e semana que vem vai ser nesse horário, mas o próximo a gente vai voltar pra sexta-feira, 3 horas da tarde. O que vocês acham? Eu acho esse horário melhor, 3 horas da tarde, sexta-feira. Bom, então vamos começar? Hoje, né, recapitulando, a gente vai falar de 2 mulheres. E aqui o intuito não é falar a biografia dela, porque a biografia dela você tem aí na sua Bíblia, né? Mas aqui é a gente investigar quais foram os eventos que fizeram essa mulher ser do jeito que ela é. E o que isso desencadeou, tanto na vida dela quanto nos demais, tá bom? A gente tá usando esse termo de vilã, que é uma mulher que fez alguma coisa pensando nela própria e acabou prejudicando os demais, tá bom? Então o vilã aqui é nesse sentido. Se bem que hoje as 2 realmente é vilã, não tem nem como... não tem nem como discutir, elas são vilãs e ponto. Mas é o vilã que é nesse sentido, do tipo, você prejudica alguém e, né, para o seu benefício, tá bom? Sejam todas bem-vindas vocês. Que saudade, Tati, seu filhote tá lindo, lindo, lindo. Deus te abençoe. Ei, Keren, sejam todas bem-vindas. Todas vocês estão entrando aí, mulheres. Então vamos lá. Ó, a primeira mulher que a gente vai ver hoje tá lá em 1 Reis.
E vocês já sabem até quem é, né? Que foi a mais pedida. É 1 Reis, ó. Você começa a ler no 1 Reis no 16, tá bom? E depois você pode ler 16, 18, 21, que a história dela é bem longa na Bíblia. E é a mulher mais perversa do Antigo Testamento. Alguém chuta aqui nos comentários qual é essa mulher? Conta pra mim. É a mulher mais perversa que a gente tem no Antigo Testamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Isso aqui, ó, já mandaram aqui pra mim, Jezabel, isso mesmo. E aí eu quero abrir um parênteses antes da gente começar. Eu sei, né, que o pessoal da batalha espiritual, né, da cura interior, da libertação, tem como que eu posso dizer? Um entendimento diferenciado com relação a Jezabel, né? Tanto é que nomearam, né, o espírito de Jezabel. Aqui a gente não vai falar hoje nesse cunho de espírito de Jezabel que tá aí rondando, né, a terra desde então. Não, hoje a live não é sobre isso, até porque eu nem sei se vocês gostam desse assunto, né? Deve estudar a fundo, enfim, os tipos de espírito e como que eles interagem, né, hoje, né, no nosso mundo moderno, né? Se vocês gostarem disso, me avisa que, quem sabe, a gente não traz um estudo aqui de batalha espiritual, será? Se bem que hoje eu já comecei com corinho, né? De repente a gente pode mudar isso. Mas, em todos os casos não, tá? Hoje eu vou ficar na mulher mesmo, na rainha má, tá bom? Hoje eu vou ficar na rainha má. Não vou entrar com nada espiritual lá das libertação, das batalhas, nada não. Vou ficar só na mulher, tá bom? Isso mesmo, Jezabel. Ei, Jonathan! Seja bem-vindo, Jonathan. Gente, o Jonathan, ele é o adolescente lá da minha célula de adolescente quinta-feira. Quinta-feira deu tomé neles, mandei o pastor no meu lugar que eu não tava passando bem, né? Inclusive, hoje também a live vai ser rapidinho, porque eu também não tô passando bem. Seja bem-vindo, viu, Jonathan? É uma honra te ter por aqui. Então, vamos lá, gente. Então, isso mesmo aí, ó, Jezabel. Hoje a gente vai falar da Jezabel e de mais uma mulher. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Lá no 1 Reis 16:31 fala o seguinte. Fala que como as coisas... como é que é? Como se foram as coisas do Adai, ele começou pelos pecados de Jeroboão, filho. Aí ele fala, e aí coloca assim, ó. E tomou uma mulher, a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidons, e foi e serviu Baal e o adorou. Aqui, gente, vamos contar, né, contextualizar como estava Israel. Israel tinha se dividido em dois. O reino do norte e o reino do sul. 10 tribos se juntaram e foi para um lugar e 2 tribos ficou junto. Não sei se vocês lembram quando Salomão reinou sobre tudo, né? Davi conseguiu também reinar sobre tudo. Só que o filho de Salomão, quando ele assumiu o trono, ele rachou o reino de Israel. Se a gente parar pra pensar, eu não sei se interessa vocês não, mas é legal contar, os impostos estavam muito altos, Salomão tinha morrido e deixado os impostos muito altos, e o povo estava pedindo, pelo amor de Deus, abaixo dos impostos que a gente não estava conseguindo. Por que eu quero contar isso pra vocês? Porque a gente olha a Bíblia muito pelo lado espiritual, e tem que olhar mesmo, tá bom, gente? Mas ela tem um cunho histórico, principalmente, né, os livros históricos, que são os 12 depois da Torá, eles têm um cunho histórico muito rico. E se a gente parar para pensar e estudar esses cunhos históricos, a gente vai ver como que a gente pode, né, melhorar os nossos dias com relação a tudo, né, inclusive na política. E lá falou o seguinte, que os impostos estavam muito altos. Então, o filho de Salomão foi procurar ajuda, foi procurar conselho, e os anciões falaram com ele, olha, abaixa os impostos, pra quê? Pro povo ficar do seu lado, pra você ganhar, né, o respeito do povo, o amor do povo. Mas aí ele foi consultar os mais jovens, e os mais jovens falaram com ele, não, deixa alto assim mesmo, se eu fosse você até aumentava mais, que esse povo tem que pagar mais imposto. E aí já entra aí uma grande lição pra gente, né? Tem um ditado que fala assim, se você perguntar como que tá a barba pra 2 pessoas diferentes, né, vai dar errado. Por quê? Porque uma vai dar um conselho e a outra vai dar outro. E aí você vai ter 2 tipos de conselho e você vai ter que tomar a decisão do mesmo jeito. E ali ele toma a decisão e fica com os impostos altos. E aí o que acontece? Racha Israel. Porque eles não queriam aceitar, então eles gritaram, né, ou dependência ou morte. Quase isso, tá, gente? E aí divide Israel e fica reino do norte e reino do sul. Um reino ficou com 2 tribos só, que foi Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficou com o general, né, do exército, o líder do exército lá da época de Salomão. Então, eu tô te contando isso por quê? Porque quando Jezabel entra
na linha, né? Ele entra na fita. O que ela tá? Ela vai entrar para casar com o rei que cuidava de uma parte de Israel, né? Então tinha Judá e Israel, então ficava com Judá. Então ela era rainha, né, de 10 tribos ali de Judá. E a palavra fala que ela era de uma cidade chamada Fenícia. O que esse povo era? Esse povo era comerciante. Eles não eram guerreiros, eles não eram de guerra. Eles tinham o comércio na veia, né? Então era um povo que se dava bem com todo mundo. Por quê? Porque eles queriam vender. E aí, uma outra coisa que a gente precisa parar para pensar, né, nas raízes dessa mulher. Quando essa mulher ela cresce, ela é uma princesa, né? Ela cresce no meio de um povo que é muito bom comerciante, que é muito bom de lábia, de fala. É aquela pessoa que sabe negociar. É aquela pessoa que sabe fazer ali aquela troca. Então ela já tinha disso. Por quê? Porque o povo dela era assim. Tinha que dar bem com todo mundo, né? Então não se posicionava de maneira que pudesse repelir alguém. Ela ficava firme ali, né? Ela não ficava firme nas decisões dela. Ela pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho. E é essa mulher que se casa com o Acabe, né? Que era o rei ali na época. Ela casa com o Acabe. Então, vamos pensar. A vivência dela ela não era do povo de Deus, né? Então ela já era como é que falava naquela época, gente? Esqueci. Né? Mas ela não era do povo de Deus, então ela já era de um povo pagão. Já era um povo pagão. E não eram um de guerra, então eles não sabiam guerrear, de brigar, de ir lá, né, de querer as coisas na luta. Então, mas como que eles conseguiam as coisas? Era na conversa, era na negociação. Ela sabia negociar. E isso, gente, poderia ter sido assim um grande trunfo para o rei Acabe unir os reinos. Porque ter uma mulher que sabe negociar, gente, é uma vantagem competitiva muito grande. Eu não sei, né, se vocês têm essa vivência. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem essa vivência, né? Meu marido, por exemplo, contrata alguém e aí chama, ele que vai lá, chama a pessoa e tal. E aí na hora que a pessoa fala, né? E aí, mas como que você quer, né? A construção. E como você quer? Não, vou chamar minha esposa, porque ela sabe como que é. Aí eu falo tudo direitinho, tudo. E sai pra lá, depois ele termina, fecha o negócio, fecha... Por quê? Porque eu sei o que eu quero, entende? Eu tenho... Porque vou viver na casa. Então, quando a gente consegue unir, né, um homem que vai lá, que decide, que chama, com a negociata da mulher, esse casal tende a ir longe. E isso poderia ter acontecido ali. Mas isso não aconteceu. O que acontece, né, de fato? Quando ela chega em Israel, ela vê um homem fraco. E esse fraco aqui, gente, a gente não tá aqui pra falar de Acabe, né? Tem uma mensagem muito legal do pastor Cláudio Duarte que eu amo, muito legal, que é do homem banana e a mulher abacaxi, né? Ele fala desse casal. Então, se você tem interesse, joga lá no YouTube, porque é fantástico. Esse casal, né? No âmbito de casal. Aqui eu não quero falar dele. Mas eu quero falar o seguinte, que quando ela chegou, as leis de Deus não estavam bem estabelecidas naquele reino. Eles já estavam se afastando do Senhor há 3 gerações. O avô de Acabe se afastou do Senhor, o pai de Acabe se afastou do Senhor, e aí chega Acabe já afastado do Senhor. E é importante a gente falar isso, porque muitas vezes quando a gente ouve as pessoas falar de Jezabel, fala que foi ela que levou os ídolos. Sim, ela levou os ídolos. Sim, ela era malvada. Sim. Só que ela já chegou num território que já estava tudo misturado. Porque se ela chega no território e já tá tudo estabelecido, as 3 festas, o sacerdote e tá tudo certinho, o templo, os levitas, né, cada um fazendo o seu. Se ela chega num lugar que tá tudo certinho, tem uma resistência ali, talvez ela tinha voltado para trás, talvez ela não tinha feito tanto mal. Mas como ela chega num ambiente bagunçado, ela se sente, né, a dona de tudo, e ela começa a governar. E a gente parar pra gente pensar, eu não tô... Não sou advogada da Jezabel, tá bom? Não tô do lado da Jezabel. Ela foi perversa, morreu, tal, Mas eu quero que a gente comece a analisar quais foram os passos que ela deu antes para chegar naquele lugar. Por quê? Porque eu e você também estamos suscetíveis a isso.
Nós também somos mulheres. Muitas de nós já têm esse dom, né, de manipular, de influenciar. E manipulação aqui que eu tô falando, gente, não é só no lado negativo, né? Quando eu induzo o meu filho que está brincando, largar o brinquedo para tomar banho, eu persuadi ele. Eu usei ali, né, de uma técnica de negociação. Então isso não é de todo ruim. Quando você vai falar o evangelho para alguém, quem convence é o Espírito Santo. Mas dependendo de como você fala, a palavra entra mais fácil, né? Tanto é que nós somos instrumentos para o Senhor para isso. Então, lembrei onde que eu tava, né? Então, a Jezabel já tinha isso. E ela chega nesse lugar, então ela vai domina esse lugar. Ela constrói ali as coisas mediante a visão dela. E isso é bíblico. Porque a palavra do Senhor fala que a mulher, sabe, ela constrói, ela ergue, ela acaba dominando, ela acaba governando. Então, o que ela fez? Ela foi governar. Um lugar que não tinha a palavra do Senhor estabelecida, que estava já uma bagunça, ela se sentiu no direito de organizar as coisas da maneira dela. E aí, a gente tem que tomar cuidado. Porque eu e você podemos fazer isso em qualquer momento. Se a gente acha que o nosso marido não tem muita organização, não lida muito bem com dinheiro, que não lida muito bem com as crianças, com a autoridade, com rotina. O que a gente faz? A gente se sente no direito e no dever de organizar aquilo. Tá errado, gente? Não tá errado. Porque a Eva foi feita para quê? Para auxiliar Adão, né? Então, se a gente está numa situação que o Adão não está conseguindo resolver, a gente está ali para ajudar. Se a gente está numa área de trabalho, no nosso, né, enfim, numa empresa, enfim, na igreja, no ministério, que a coisa tá, e você pode ajudar para ajudar. Qual é o problema? É você articular tudo da sua maneira. Daquilo que você acha que é certo. Da bituca da sua cabeça. Entende? Você chamar o indivíduo e sentar e falar, olha, tá ruim. Como que a gente pode fazer para melhorar? Qual é a sua opinião sobre isso, entende? Pronto, negociou ali e se coloca em ordem. Mas se tem só a sua palavra, a sua opinião, o seu modo de pensar, tá aí uma porta reganhada pra você estar agindo igual Jezabel. Aí muitas mulheres falam assim, mas fulano não faz nada, é muito mole, é muito não sei o que. Eu te entendo, concordo com você e eu pensava desse jeitinho. A pergunta é, por que a pessoa é assim, eu vou agir de maneira errada? O erro do outro vai justificar o meu erro? Não vai. Então eu preciso parar, pensar algumas de vocês, né, vão se identificar e outras não. Toda a mulher tem um jeito, ela tem uma maneira de conseguir as coisas que quer. Uma é brigando, né? Tiro, porrada e bomba. Eu quero... Pronto. Aí do tipo, o homem, né, faz porque não quer ver ela gritando. Tem as que dá uma de coitada. Porque te quer, chora. E sai lágrima. E aquela coisa toda e fica deprimida. Aí a pessoa, não, deixa eu dar, porque senão ela vai começar a chorar. E eu não aguento ver essa mulher chorando. Você é de qual, hein? Da força ou do choro? Me conta aqui. E tem a do meio, que é a mulher sábia, né? Que é a mulher que consegue expressar o que ela quer, mas num tom de acordo e não de ordem, de ordenança. E nem um tom de vitimismo, né? Então, e é esse equilíbrio que a gente precisa. Não é só, né? Eu quero do meu jeito, mas também, porque ninguém faz o que eu quero, não, porque meu marido faz tudo. Não é nenhum desses dois lugares que o Senhor nos quer, Ele quer ali no meio. Então, a gente já tem isso. A pergunta é, como que eu estou usando isso? Eu estou sendo a vitimista? Não, porque meu marido não me ouve, porque ele não me entende, porque ele não quer conversar comigo, porque eu sou dessas, ou eu sou daquela, não tô nem aí, não, ela em casa é do meu jeito, se não for do meu jeito também não é de qualquer nenhum. Porque a Jezabel entrou aí.
Ela entrou, não, já que Acabe não faz, eu vou fazer. Já que ele não toma conta, eu vou tomar. Entendeu? Então, já que o outro deixou um buraco, eu vou assumir. E esse não é o lugar para nós, mulheres de Deus. O Senhor não quer que eu assuma a responsabilidade do outro. Ele quer que eu aponte o outro à responsabilidade dele. Eu tinha muito dessa coisa de fazer, né? Então, por exemplo, sei lá, tava ali uma torneira pingando. Eu ia lá, pegava o alicate e ajustava. A calha caiu, eu ia lá, botava um pau lá e resolvia. Ah, furou o cano, não sei o que. Eu ligava pro homem do bombeiro e vim cá e resolvia. Porque na minha cabeça, desse jeito eu estava auxiliando. Mas não é isso que Deus quer. Ele não quer que eu faça parte do outro. E eu era assim até no trabalho, na empresa. Eu era assim até na igreja. Chegou um momento que eu tava com estafa. Por quê? Porque eu tinha assumido muitas responsabilidades, que são buracos que o outro deixou, e eu tinha assumido pra mim. E aí eu já começava a reclamar, porque ninguém me vê, porque não sei o quê, que ninguém me... Mas quem tinha assumido aquilo era eu, mas aquilo não era meu. Então, aí já tem um outro val, que muitas vezes nós estamos assumindo coisas que não somos nossas. Jezabel não tinha que assumir a parte espiritual do reino, porque não era da conta dela. Entende? Ela, como rainha, nada tinha a ver com a parte espiritual do reino. Quem tinha a ver com o espírito do reino? Era o sacerdote. Entende? Ela nada tinha a ver com isso. Mas o quê? Ela viu que era um buraco, viu que não estava ninguém fazendo, ou não estava fazendo direito, ela assumiu aquilo ali. Então, é um outro erro que eu e você pode ter e agir igual Jezabel. Querer tampar buraco dos outros. Eu já falei aqui e vou repetir. Você não é para-raio de ninguém. Se Deus tem que tocar na vida da pessoa e fazer ela passar por dificuldade, você tem que deixar. É um processo dela com Deus. Senhor, olha lá aquele cidadão que o Senhor me deu como marido. Toca lá. Conversa lá, faz lá. Ele é seu filho tanto quanto eu. Assim como o Senhor está me ouvindo, aí me envolva nele. Mas quem vai fazer isso é o Senhor, não é você. Senhor, olha lá o abençoado do filho que o Senhor me deu. Diz a palavra que filhos é a herança do Senhor. Mas aquilo ali, Senhor, é um brejo. Aquilo ali não tem como eu construir nada. Me ajuda, Senhor. Toca lá naquele coração de pedra. Você entende? Então a minha posição aqui é pedir para quem pode fazer. Não é eu ficar lá, ah, que isso, homem, levanta daí, pelo amor de Deus. Agora você não fez, nosso Deus. A minha posição não é essa. E aí o que a gente faz? A gente quer atacar o outro. E a gente esquece que é o Senhor que move. Até aqui tá todo mundo bem? Estamos falando a mesma língua? Fez sentido, Mara? Ai, que bom que fez sentido. Que bom, fico feliz. Então, e isso, gente, são práticas que a Jezabel tinha. São coisas que muitas vezes eu faço e que você faz e que a gente não nota. Mas nós estamos agindo igualzinho a Jezabel. E aí a palavra continua. Ela foi ganhando o poder, ela foi se sentindo e se achando. Ela foi sendo empoderada. E ela achou que podia. E aí, a partir do momento que ela acha que pode, ela começa a matar os sacerdotes. Ela começa a perseguir aqueles que falavam contra ela. Ela começa a perseguir quem não foi manipulado por ela, quem não comia as coisas do jeito que ela fazia, que não aceitava. E aí ela começou a perseguir. E aí, além de manipuladora, agora ela vira uma assassina. Olha como que foi evoluindo. Então ela chega com todos os dons e todos os talentos dela que eram bons, que eram, que poderiam ser uma vantagem competitiva para o reino do marido. Ela chega com uma coisa super, hiper, mega boa. Só que ela encontra um lugar desorganizado e pensa assim, bom, se ninguém arrumou, eu que vou arrumar. Ela assume o lugar do outro, ela se coloca como para-raio do outro, não, deixa aqui que eu resolvo. E aí ela começa a achar que pode. Gente, e isso acontece com a gente. E aí, não, mas é eu que tô fazendo, não, mas é eu que tô pagando, não, mas é eu que tô limpando, você entende? Não, mas é eu que estou fazendo, então, do tipo, eu tenho direitos, E aí eu anulo o outro pra quê? Pra impor os meus direitos. E aí a palavra do Senhor fala, aí ela evolui o pecado dela. O pecado dela agora não vai me ouvir, não vai seguir as minhas ordens, então é morte.
Corte-lhe as cabeças. E nem a rainha de cobra, né? Corte-lhe as cabeças. E aí ela começa a perseguir o povo de Deus. E aí, gente, tem uma história de Jezabel que é necessária a gente contar. Porque é outra coisa que eu e você faz como mãe, como esposa. A gente faz isso assim, toda hora. O que me acontece? Acabe queria lá um pedaço de terra para fazer um jardim lá perto do reino dele. E ele vai na casa dessa pessoa lá do Nabote e pega, olha, eu quero comprar suas terras porque o meu sonho é fazer um jardim aqui. E aí o Nabote falou assim, olha, eu não posso te vender, meu rei, porque essas heranças eu recebi dos meus antepassados. Isso aqui foi uma terra que foi dada à minha tribo pelo próprio Deus. E essa terra, gente, é aquela terra de Canaã que quando Josué chegou com as tribos, dividiu. Então era essa terra. Então era algo que estava na família, assim, há muito tempo. Era uma herança do Senhor. O povo saiu do Egito, andou 40 anos no deserto para tomar posse daquela terra. Aquele camarada era essa terra. E ele falou assim, eu não posso fazer isso com Deus. Eu não posso vender para o Senhor aquilo que Deus me deu. Era justo isso, gente? Lógico, o cara tava fazendo certo e tal. Aí o que acontece? Acabe chega em casa. Triste, 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 triste. Não come, não bebe. Chega dentro do quarto, sabe o que faz? Deita com a cara pra parede. Aí a Jezabel fala, por que você tá assim? Por que você tá triste? Não, sabe o que aconteceu? É porque eu queria tanto um jardim lindo aqui no reino, mas eu fui lá comprar de Nabote. Nabote não quis vender pra mim. Ela falou, se levanta, se posiciona, porque você é o rei. Como assim? Você tá choramingando por causa disso? Pode deixar que eu resolvo. Quantas de nós não se levanta para comprar briga do nosso marido, do nosso filho, sei lá, da nossa mãe, da nossa irmã? Fulano fez isso com você, eu vou lá agora resolver isso. Eu não acredito que fulano fez isso, que falou desse jeito que eu fiz. Como assim? E você deixou? Gente, quantas vezes a gente não faz isso? Um ente querido chega, cansado, se eu não me engano, tá? E a gente, em vez de incentivar a pessoa a resolver o problema, a pessoa a amadurecer, a gente vai lá e quer resolver. Quantas vezes a gente não faz isso? Filho na escola, coleguinha brigou, coleguinha chamou de não sei o quê, né? E aí entra aquela leoa, né? Eu vou lá. Será que ninguém naquela escola não viu isso, não? Ai, meu Deus do meu filhinho. Gente, o que você tá fazendo? Comprando briga dos outros. Quem passou por aquela situação? Foi a criança. Então, ensina ele a gerenciar as emoções e dar a resposta à altura. Não é você que tem que ir lá. Entende? Mulher que se enfia em briga de marido com irmão. De sogra com cocô. Larga esse trem pra lá. Não é da sua conta. Entende? Não é da sua... Ah, mas a mulher sabe... Não é da sua conta. Não é. Seu marido quis fazer um negócio e o negócio deu ruim. Não é da sua conta. Comprou lá em trocentas mil prestação. Não te pediu opinião. Não é da sua conta. Se for da sua conta, a pessoa vai chegar. O que você acha? Como que eu resolvo isso? E aí você vai dar o seu conselho mediante a Bíblia. Não é mediante aquilo que você acha, aquilo que você pensa, entende? Só que a gente faz isso. E aí o que acontece? A gente toma as dores da pessoa, né? A gente quer fazer com a nossa própria força, a nossa justiça. Foi isso que Jezabel fez. Você tá vendo que não tá muito longe da maior vilã da Bíblia? Não tá muito longe o pecado dela em nós. Não tá muito longe. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E tá tudo bem, né? Até hoje tá tudo bem. Agora, você viu que o cajado voltou, né, gente? Vocês estão
estão percebendo que o cajado volta, né? Pois é. Por quê? Porque é um alerta. A gente precisa olhar para essas coisas, tá? Porque tem hora, confesso pra vocês, que a gente entra assim numa prateleira mais alta e aí a gente fica olhando assim, né? As vilãs, né? A gente fica, eu não faria isso. Eu não faria isso. Se você tivesse o poder que ela tinha e tivesse no lugar que ela tinha, minha irmã, não ia fazer muito diferente, não. Se a gente não tem tudo que ela tinha, a gente consegue ainda fazer aqui nos dias de hoje, milhões de anos depois, não é verdade? A gente não faria muito longe, não, entende? Então a gente precisa do quê? Se atentar para essas coisas, né? Então essa série aqui não é pra gente falar mal da Jezabel, não. E nem falar bem, né? Aí a gente vê o que ela fez e como que está refletindo nas nossas vidas. E aí a palavra do Senhor fala, sabe o que ela fez? Todo mundo sabe da história, né? Ela escreve uma carta para todos os governantes do lugar onde que Nabote tinha, falando o seguinte, olha, arruma 2 testemunhas falsas, fala que ele falou mal de Deus, coloca ele no meio da rua e apedreja. E isso foi feito, né? Porque afinal ela era a rainha má, né? E aí quando Nabote morre, o Senhor usa Elias para ir lá em Acabe. E Acabe foi todo feliz tomar posse da terra, né? Se sentindo e se achando. Naquela noite ia até ter festinha, né? Nossa, a minha esposa me deu isso. A minha esposa resolveu para mim. Gente, não caia nisso. Não caia. Ah, Letícia, mas é meu marido. Deixa o Senhor descer a mão, deixa o Senhor falar, vai dar prejuízo, deixa dar prejuízo, deixa acontecer. Se não foi te pedido opinião, deixa acontecer. Por quê? Porque ele é um tratamento do Senhor e ele. Muitas vezes aí a gente fica lá tentando pôr no pano quente, né? Tentando evitar. Gente, a gente entra em um buraco que não é nosso. E aí ele ficou lá todo feliz. E aí o que acontece? Deus manda o profeta falar com ele, olha, ninguém na sua casa vai sobreviver. Todos os seus filhos vão morrer. Hoje acaba o seu reinado diante de Israel. Olha pra você ver como que foi sério. Ela tentou resolver um problema do marido, resolveu da maneira dela, agora o Senhor vem com a mão, né? Até então o Senhor não tinha rejeitado Acabe. Até então ele tinha feito horrores, mas o Senhor ainda não tinha tirado o reinado dele. Naquele dia foi tirado. Então tem hora que eu entro em briga que não é pra mim entrar, e aí o negócio dá azedo lá na frente, e aí o Senhor vai vir com outra estratégia. Por quê? Porque ele precisa trabalhar. Entende? Não é isso, não é essa a nossa oração que a gente pede? Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então tem hora, gente, que o Senhor precisa tocar, que o Senhor precisa levar a pessoa a contemplar aquele erro, aquele problema, aquela situação. Os nossos filhos têm que passar por negações, por privações. Eles têm que receber não. Eles têm que passar por uma situação chata, constrangedora na escola. Por quê? Porque eles vão crescer. O mundo tá aí. Como que esses filhos vão ter maturidade emocional, inteligência para lidar com os próprios problemas se toda hora eu tô entrando em briga de menino? Se toda hora eu tô lá resolvendo o problema de menino? A minha mãe tinha uma fala que eu não entendia. Confesso para vocês que enquanto eu não tive 2 filhos, né? Não, eu tive que ter 2 para mim entender. Não tô falando que ela tá certa, tá errada não, tá? Eu tô falando assim, que hoje eu entendo a fala dela. Ela falava assim, a gente começava a brigar, aí brigava muito, e aquela coisa toda, a gente tinha sentado, falado, castigado, feito tudo, e a gente continuava brigando, ela falava assim, ó, o mais forte engole o outro. Na época eu achava isso muito cruel, né? Do tipo, ela queria que a gente se matasse. Não, ela tava querendo dizer o seguinte, se resolva. Porque vocês estão aqui, eu tô tentando resolver, eu não tô conseguindo, uma hora eu não vou estar em casa. E vocês vão ter que resolver. Entende? Então, uma hora... Não precisa mandar os meninos um engolir o outro, não, tá, gente? Eu tô falando o seguinte. Eles precisam aprender a resolver. Seu marido tem que aprender a resolver. Ele tem que crescer. Uma hora tem que amadurecer. Entende? Precisa. E quem vai fazer isso? É você. Quando você casa, né? Eu tô falando muito de marido hoje, não sei nem porquê, né? Nem a minha zona de conforto. Quando a gente casa, o seu marido não sabe ser marido. Ele nunca foi marido. O que ele foi? Foi filho. Se você tratar ele como filho, você vai ser a mãe dele pro resto da vida. Você tem que ensinar ele a ser marido. Como que você ensina um homem a ser marido? Deixa ele resolver as coisas.
Deixa resolver. Letícia vai dar ruim. Deixa dar ruim. Porque ele tem que resolver. Vamos sentar, tem que resolver. Só que se eu resolvo pra ele, gente, ele não vai aprender nunca. Então tem coisa que eu tenho que o quê? Tirar meu time de campo. Eu posso saber mais, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais rápido, mas não faço. Por quê? Porque senão eu vou estar que nem Jezabel, tomando conta de um território de coisas que não é da minha conta. E isso, gente, pra morrer, né? Pra matar alguém, pra alguma coisa ser assassinada, pouco custa. Por que alguns casamentos não têm a vitalidade, não têm a alegria, não têm o companheirismo? Por causa das mulheres. Não é por causa dos homens. É por causa das mulheres. Porque se você souber, você ensina, você adestra, você educa, você mostra pra ele como ser. Mas se você não faz isso, se você faz para ele, se todo momento você tá fazendo pra ele, ele não vai aprender. Não vai aprender. E foi isso que Jezabel fez. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Bora pra nossa segunda, né? Falei que ia ser rapidinho. Aí, o que acontece, gente? Acabe morre, o filho dele assume e arruma aquela confusão danada e tal. Anos se passam. E aí, eu quero entrar com a segunda mulher de hoje, que tá lá em Crônicas. Eu vou ler só alguns versículos. Depois você procura lá a história dela também, que é muito legal. 2 Crônicas 22, a partir do 10, fala assim, ó. Vendo Atália, a mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou, destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeossabete, a filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e furtou dentre dos filhos do rei, os quais o matavam, e pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, a filha do rei Jorão, a mulher do sacerdote, e o irmão e meia-irmã de Acasinha escondeu de Atália, e esse não foi morto. Aqui nós estamos falando de uma outra rainha. Essa rainha foi a filha de Jezabel. Escuta só o que aconteceu. A mãe é a vilã pervertida que a gente viu aqui, né? Que é a pavorosa, ok. Aí o que acontece? A Jezabel tem um montão de filhos, e inclusive essa menina, a Atália, chega num determinado momento do povo de Israel que o reino do norte e o reino do sul, né? Que eu falei com você lá no começo, queria se unir. Aí, gente, pegou o príncipe aqui de Judá e Benjamim, da tribo de Judá, junto com a filha da Jezabel, e casou os dois. Jogada política. Pra quê? Pra reunir as 12 tribos e formar um povo só, um Israel só. Até aí, tudo bem? Tudo bem. A mulher era parecidíssima com a mãe. Então, o que a mãe fez? Distorcendo, né? Lá no reino com Acabe, ela fez aqui também com o marido. Só que o marido morreu muito novo. Ele morreu cedo, com 40 anos ele estava morto. Ele reinou muito pouco. E aí, quem assume? Assume o filho deles, Acasias. E a palavra do Senhor diz que esse menino ficou 1 ano só também no reinado. Ele morreu assassinado. E aí que tá o pulo do gato. A Jezabel, ela chegou no reino todo descompactado e ela reinou, ela governou ali o tempo que ela era. Só que veio a profecia do Senhor e o reino ali caiu. A palavra do Senhor diz que ela cai, eu acho que todo mundo conhece, né? A morte dela é a mais famosa da Bíblia. Ela cai de uma torre do castelo e é atropelada por um monte de cavalos, né? Com carros de guerra. E aí o sangue dela espirra pra tudo quanto é lado. Os cachorros comem tudo e quando vai enterrar ela, só tem a cabeça, o crânio, as mãos e os pés. Porque o resto tudo os bichos já tinham comido, né? E fez do jeitinho que você já tinha falado. E aí outra pessoa assume lá e tal. E aí quando chega pra juntar, o que essa menina tem em mente? A minha mãe era uma dominatrix, então eu preciso ser também. E aí, gente, entra aqui quero abrir uma janela muito grande para nós que temos filhos. A maneira que nós nos comportamos vai moldando a maneira que os nossos filhos
vão ser lá na frente. Você já viu alguma casa de algumas mulheres que é assim, o pai bebia, aí a pessoa casou com gente que bebe, e a filha casou com gente que bebe. Você já observou isso? O avô batia na avó, que o pai batia na mãe, e agora a menina tá num relacionamento abusivo. Por que isso acontece? Porque a gente tende a repetir aquilo que a gente vivenciou. Quantas de nós não fazemos coisas com os nossos filhos que a nossa mãe fazia com a gente que a gente não gostava? E a gente cresceu falando assim, quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso. Quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso. E aí, quando a gente tá naquela situação, a gente vai lá e repete. Por que a gente repete? Porque é aquilo que a gente vivenciou. Então, essa menina aqui, a Thalia, o que ela tem na cabeça? Uma mãe que domina, uma mãe que governa, uma mãe que manda, uma mãe que usurpa tudo pra si, uma mãe que tá na frente de tudo. E aí, quando ela chega pra unir os reinos, ela não encontra bem isso, porque ali tem uma família diferente, né? Mas mesmo assim, o cara morre, aí o filho dela assume, então ela vai e manipula o filho, né? Do tipo, já que eu não posso governar porque o meu marido morreu, então eu vou manipular o meu filho, o menino vai e morre também. E aí, sabe o que acontece? Ela manda matar todos da família real. Eu não sei se você lembra, mas nessa época aqui os reis casavam muitas vezes, tinha muitas concubinas, tinha um monte de filhos por aí. E aí o que ela faz? Como ela só tinha um e o filho dela morreu, ela pensou o seguinte, quem eu vou dominar agora? Quem que eu vou entende? Manipular agora. Não tenho ninguém. Quer saber de uma coisa? Eu vou mandar matar todo mundo e eu vou me determinar rainha. É isso que ela faz. Jezabel matou, né, quem ela não conhecia. Essa aqui, o pecado evoluiu. Ela matou gente da própria família. O que ela queria? Exterminar os descendentes de Davi. Porque não foi isso que Jesus falou? Que Deus falou? Que Davi sempre ia ter um herdeiro no trono? E até porque Jesus tinha que nascer? Jesus era, né, raiz de Davi, lembra? Então, ela queria exterminar. E aí a palavra do Senhor fala que uma das meia-irmãs, né, lá do cara que morreu, pega o filho dele e esconde junto com a babá, né? E ela era esposa de sacerdote, né? Então ela não, como que eu posso dizer? Ela não era uma ameaça pro trono, porque naquela época era separado, né? Quem reinava e quem era sacerdote eram coisas separadas. Então, ela não era uma ameaça. E aí ela vai, pega o bebê e esconde o bebê, que era filho do próprio irmão. Agora eu te pergunto, a mulher queria matar os próprios netos. Por quê? Porque ela queria poder, ela queria manipular. Os meninos ainda eram pequenininhos até crescer, e ela, né, ia demorar muito. Aí ela queria manipular. O que acontece com isso? Que aquilo que eu faço de errado aqui, a maneira que eu ajo, né, que não está condizente com a palavra, isso pode acarretar nos meus filhos coisa muito pior. A evolução do pecado, né? Por isso que a palavra do Senhor fala, né, que alguns pecados vai manifestando até a 4ª geração, porque a coisa vai crescendo. Então, se eu sou uma mãe que mente, os meus filhos me vêem mentindo, eles serão melhores mentirosos. Entende? Se eu sou uma mãe que manipula no sentido ruim da palavra, os meus filhos vão ser maiores manipuladores. Por quê? Porque eles vivenciaram isso. Se eu sou uma mãe que domina, uma mãe que oprime, lá na frente eles vão procurar uma mulher que oprime eles também. Uma mulher que manda também. Por quê? Porque eles não vão saber decidir e fazer, não vão saber. Por que eles não vão saber? Porque eles não aprenderam. Eles viram a mãe fazendo e vai entender o seguinte, então toda mulher tem que fazer. Entende? Então, a minha postura dentro da minha casa está ditando a vida dos meus filhos lá na frente. Essa menina aqui, gente, pra mim, assim, a gente prega muito pouco sobre ela, né? Mas, assim, pra mim ela foi mais terrível. Sinceramente, pra mim ela foi mais terrível que Jezabel. Matar a gente da própria família. E aí, beleza, ela vai e sobe o trono, fica 6 anos no trono, né? Diz que todo mundo odiava ela. Que ninguém amava ela.
Todo mundo odiava ela. E aí, quando um menino fez 7 anos, eles, né, arrumaram lá uma reuniãozinha pra coroar ele rei. E é legal, né, que um outro parênteses, né, curiosidade, né, o povo de Israel, o filho ficava com a mãe só até os 7 anos. Vocês sabiam disso? E aí, quando ele desmamava, né, que eles mamavam até, né, mais ou menos essa época, quando eles desmamavam, eles ficavam junto com o pai. Tanto é que tem aquela passagem, né, que Abraão manda fazer uma festa quando Isaac desmama, com 7 anos, né? Porque aí, a partir daí, ele já podia andar com o pai, porque com 13 anos ele virava homem, né? Então, ele tinha esse período aí. Olha que legal, né? Interessante. Então, ele com 7 anos, ele podia já assumir o trono, e foi isso que ele fez. E aí, na hora que ela vai, né, reivindicar, enfim, brigar, ela acaba sendo morta. Então, olha pra você ver que triste a história dessas duas mulheres. Elas tiveram posições maravilhosas, elas tinham dons, talentos maravilhosos, mas não soube lidar. E aí, não sabendo lidar, elas tomaram decisões ruins e tá aqui na Bíblia como as vilãs da Bíblia. E claro, né, gente, talvez a gente não vai ser a vilã de livro nenhum, eu espero, né? Mas a gente pode ser vilãs da própria história dos nossos filhos. A gente pode ser vista com maus olhos mediante as decisões que a gente toma hoje. E tem hora que a gente erra não sabendo que está errando. A gente acha que está ajudando. Assim como Jezabel achou que estava ajudando Acabe ter a vinha que ele queria, muitas vezes eu e você também, a gente erra achando que está ajudando, né? Então cabe a cada uma de nós orar e pedir ao Senhor discernimento. Pai, nessa situação, qual é o meu papel real? É só de ouvir? Ok. É de dar opinião? Senhor, então abre um diálogo. Porque tem hora que eu dou opinião, sendo que a opinião minha nem foi pedida. Aí dá briga. Aí dá assim. Então, Senhor, qual é a minha posição aqui? Qual é o meu papel neste lugar? Eu tô vendo, Senhor, que tem muitas coisas para fazer. Mas qual que o Senhor quer que eu assuma? Teve uma vez, gente, eu era de uma igreja nova convertida não, já tinha bem, né? E aí tudo que tinha pra fazer na igreja eu pegava. Gente, tudo. Já contei essa história aqui, né? Até secretária do grupo de homens, até no grupo de homens eu fui, que foi a secretária. E aí teve um dia, né? E aí eu tava muito sobrecarregada. Porque, né, afinal, pegava tudo pra fazer. E aí um dia reclamando com Deus. Ai, Senhor, que não sei o quê. O Senhor falou assim, mas quem mandou você pegar? Senhor, mas é pra tua obra. É por amor a ti. Aí o Senhor falou comigo. Enquanto você pega, você tira a oportunidade de outras pessoas fazerem. Você tira do outro a oportunidade de aprender. Você tira do outro a oportunidade de crescer. Então, gente, hoje eu poderia fazer muito mais coisa em vários lugares? Poderia, mas eu não faço. Por quê? Porque não é da minha alçada. Não me chamou, não pediu opinião. Pronto. E até dentro da minha casa, tava vendo meu filho estudando numa determinada prova e ele tava, não sei o quê, e eu vendo que o negócio ia dar, porque assim, eu tenho uma maneira mais rápida e mais prática de estudar aquilo que eu tava estudando. E eu perguntei, você quer ajuda? Não, mamãe, não quero ajuda. Eu falei, fez a prova, gente. Tirou 4. A prova era 10. Eu sabia que ia tirar nota baixa. Sabia? Eu ofereci ajuda, mas foi negada. Ok. Nossa, mãe, tirei nota baixa. Tranquilo, filho. Da próxima vez você estuda mais um pouquinho. Não briguei, não xinguei nem nada. Porque antigamente eu brigava. Porque se você tivesse deixado eu estudar com você, você não tinha tirado nota ruim. Ele já tava bonito o suficiente. Cara, pronto. Pronto. Mãe, tem prova daqui 15 dias daquela matéria. Você me ajuda? Ajuda, meu filho. Traz lá o livro lá e vamos estudar. Entende? É diferente do que esse... É diferente. E a gente precisa aprender isso. Gente, nas pequenas coisas. As pequenas coisas. Mandou o menino estender uma cama. A cama ficou ruim, chama o menino de novo. Mas é mais fácil, Letícia, eu estender que vai ficar arrumado. Mas ele nunca vai aprender a estender a cama. Entende? Fulano, aqui. Vamos lá, meu filho. É assim, mamãe já te ensinou. Vamos lá.
É chato, é cansativo demais da conta, mas é assim que eles vão aprender. Marido, a mesma coisa. Colega de trabalho, a mesma coisa. É a mesma coisa. É assim que eles vão aprender. Amém? Tamo junto? Ai, meu Deus, tem um choro aqui, mas é choro de bom ou choro de ruim? Me conta aqui. Ei, Simone, seja bem-vinda. Gente, Simone foi minha amiga de escola. Seja bem-vinda, Simone, Jéssica, Magda, sejam todas bem-vindas. Fez sentido, mulheres? Então, beleza, então vamos encerrar a live. Valeu a pena ter ficado aqui até agora e aprendido sobre essas duas mulheres, a Jezabel e a sua própria filha, a Thalia. Vocês que já conheciam a Thalia, gente? Ou ela é nova pra vocês? Me conta aqui. Alguém me pediu pra participar, gente? Eu nem vi. Ah, foi minha pastora Fernanda, então foi sem querer. Ela pediu pra participar. Fez? Ai, que bom, gente, que bom. Aqui, semana que vem é o nosso último episódio, tá bom? Vou trazer pra vocês a mulher lá que eu falei com vocês que... Ela tem uns dons bem legais. Ela usou pro mal, ok? Mas ela tem uns dons bem legais. Você não conhecia, Keren? Pois é, ela é pouco citada mesmo na Bíblia, né? E aí eu também tô com saudade. E aí eu queria perguntar pra vocês, né? E a nossa próxima série? O que vocês acham? Eu tava pensando Amigas e Rivais. Você sabe que eu sou a doida, né, da série. Então me ajuda aí. O que mais vocês queriam saber? Algum assunto pra gente fazer 3 ou 4 lives legal? Vai ser muito legal, tá bom? Vai me deixando lá nos comentários. No mais, mulheres, muito obrigada. Uma plena sexta-feira vocês estão aqui comigo. Semana que vem, às 19 horas, a gente vai estar aqui de novo com a última, né, pra gente fechar esse episódio. Se você perdeu algum, não tem importância, tá aqui no perfil todos eles. Inclusive, tá fantástico a pessoa se gabando, né? Mas eu acho que tá bem legal mesmo, dá pra gente tirar bastante conhecimentos, tá bom? E é uma honra ter vocês aqui. No mais, compartilhe com as amigas, manda lá no grupo do WhatsApp, né? Enfim, compartilhe para mais mulheres aprender e a gente poder se posicionar de maneira diferenciada. Uma mulher conseguiu fazer essa bagunça toda no mundo, né? Se nós nos juntarmos, né, e nos posicionarmos naquilo que a palavra diz, com certeza a nossa geração, a nossa família, a nossa nação vai ter um rumo diferente. Eu costumo dizer que a gente é a maioria, né? Em população mundial, nós somos a maioria. E a outra parte, nós somos mães da outra parte. Então, cabe a cada uma de nós edificar, construir, erguer o seu próprio território de influência. E todas juntas vai conseguir, né, impactar essa geração em nome de Jesus. Amém? Já vai acabar? Já vai acabar, pastor. Uai, já vai dar 9 horas já. A série vai acabar? Vai, uai, só mais um episódio. Semana que vem. Foi muito bom? Que bom, que bom. Então, ó, já vai pensando aí no próximo e me mande sugestões, tá bom? Pra gente fazer. No mais, mulheres, fica com Deus. Jesus abençoe. Bom final de semana, viu? Tchau, tchau.